Bom dia, pessoal do YouTube, do Instagram. Estava falando um pouquinho aqui também com o pessoal do Instagram. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a camuflagem, mas antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre algumas devolutivas de alguns vídeos que foram surgindo ao longo da semana. Os meus, né, de como eu fui ajudando o Henrique também no tatame, né, no dia do karatê que ele se desregulou. Foi muito instintivo num primeiro momento, né, mas o J. Arantes tem o livro, gente, coloca para mim o nome exatamente do livro, por favor. Ele fala muito do canto da autorregulação, né? Então, a partir desses estudos, da Gabriela Neuber também, estamos dentro da comunidade OBA, né? Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. Lá tem vários conteúdos que falam bastante sobre isso, né? De como podemos ir auxiliando os autistas que vão se desregulando. Naquele primeiro momento, com o Henrique, foi muito instintivo, né? Porque, inclusive, a minha petitinha estava deitada no meu colo e isso, obrigada, como gerar vínculo e ajudar no desenvolvimento da pessoa autista. Lá detalha bastante sobre como que a gente pode ir ajudando o autista a se regulando e, inclusive, tirar ele naquele momento, né, com o Henrique, tirar ele do tatame. Tem também o Auticionário do Weber, né, que traz muitas informações também. Dentro da comunidade OBA, no site, tem muitos cursos que trazem muito também tudo isso, né, que eu venho falando. A Gabriela Neuber, minha mestra, eu acompanho muito ela, faço supervisão com ela. Então, muito do que eu falo aqui vem das informações que eu vou trocando ideia com ela e ela vai me supervisionando. Né? Sim, Jota. Você quer falar? Você está ao vivo com a gente, Jota. Meu Deus, eu estou ao vivo? Eu cliquei sem querer. Entrei aqui. Se você não me fala, eu ia ficar aqui fazendo cara de bocas, talvez até pensa num dedo no nariz aqui, que beleza. Pois é. Bom, a gente acho que está um pouco sem áudio, mas eu estou te escutando. Eu vou sair daqui da sala. Tá bom, obrigada pela sua participação. Né, mas eu estava falando, semana passada eu pus o copo de água na frente e eu esqueci de beber água. Então, pus aqui atrás, porque aí eu vejo toda hora aqui no vídeo, e aí eu lembro de beber água. Mas eu estava falando das escalas, né? Então, tem o artigo que traz essa escala do Inventário de Abrangência de Traços Autistas, o CAT, e ele avalia dentro dele, né? A gente tem a subescala que avalia interação social, comunicação, comportamento repetitivo, rigidez cognitiva, sensibilidade sensorial e camuflagem social. Né? Dentro disso, a gente vai aprofundando e vendo como que a pessoa camufla ali as suas características, né? E aí tem também um outro artigo, que é o bem mineirês, né, Gabi? O CATQ, que é o CATQ, que é o Questionário de Camuflagem de Traços Autistas. E aí ele é mais específico, né? Como o CAT, ele traz dentro da subescala dele a camuflagem social, existe também o CAT-Q,
que é específico para camuflagem, né, o famoso mascaramento aí que eu tô falando. E aí, dentro desse de camuflagem, a gente consegue avaliar 3 itens, 3 subescalas, não, 3... acho que é isso mesmo, 3 subescalas. Remuneração. Dentro da remuneração, o que é avaliada? As estratégias usadas por compensar atividades com dificuldade em situações sociais. Também, isso foi libertador para ela. E aí, eu achei na minha paciente a foto com esse olhar. Falei assim, deixa eu usar a sua foto, porque foi a primeira vez que eu consegui achar um registro do olhar que eu tanto falo, né? Ela falou assim, pode, mas aí ela me mandou a foto depois e não era bem o olhar que eu queria. Eu falei, não, na próxima sessão eu pego a foto pra gente poder, se eu puder utilizar, eu utilizo e mostro. Mas foi aniversário dela, 18 anos, no final de semana e tudo, ela queria fazer a festinha, mas aí ela chamou poucas pessoas, porque ela entende que muitas pessoas naquele momento não iria ser legal. E aí ela vai tirando as fotos com as pessoas que estavam lá e fazendo uma feição tão de reprovação, né, que muitas pessoas não veem, que ela está reprovando, que ela está desconfortável. E aí, quanto mais desconfortável ela... Porque aí vai passando as fotos, você vai vendo mais ainda o desconforto que ela estava, e sorrindo, mas o olhar era de que, assim, eu não suporto mais isso. Então, o sorriso veio como um mascaramento, mas o olhar era de eu não suporto, eu quero parar de tirar foto. E aí ela me mostrou o vídeo do momento de cantar o parabéns. E foi muito interessante como que ela fazia. Como que foi? Então ela ficou próximo ao bolo e na medida que as pessoas iam cantando, ela ia dando um passo atrás do bolo, para trás do bolo. E assim, até que veio um sorrisinho disfarçado, mas foi bem bacana ver esse mascaramento dela, né, registrado, porque às vezes eu percebo o mascaramento nas pessoas e nem sempre são registradas esses mascaramentos, né. E aí é isso. Lembra que eu falei na última live sobre a dor física? Como é isso, né? O mascaramento, quando eu passo do meu tempo, que eu começo a mascarar, eu começo a sentir dor física, né? Ontem foi aniversário do meu sobrinho e nós fomos, né? Eu, o Jota e a Clara. E aí, luz clara, barulho, claro, né? Criança, música infantil e tal. A gente estava numa mesa mais afastada do tumulto, mas ainda assim eu vi o Jota. Jota, entra aí um pouquinho, vamos falar sobre isso. E aí eu vi um pouco desse mascaramento dele, né? Que depois, inclusive, quando a gente estava voltando para casa, ele falou assim: nossa, eu estava com muita dor de cabeça. No meio da festa, ele me mandou: eu tô muito desregulado. E aí, por sorte, talvez, não sei, cantou parabéns. A gente pegou as coisas e foi embora. Me fala um pouquinho dos seus mascaramentos, Jota, aproveitando, né, que você interferiu um pouquinho, saiu, mas voltou, então fala um pouquinho aí. Não, agora eu entrei proposital, né? Ixi, deixa eu baixar o volume aqui. Ou será que esse era meu medo? Pode ser eu, né? Não sei. Ah, tá. Aumenta o volume aí, então, que deve ser você. Eu estou monitorando aqui, eu estou com áudio sim. Inclusive, esse meu telefone está atrapalhando aqui. Bom, vamos lá, né? Eu vou ter que tirar meu telefone daqui para falar com vocês. Mas é o seguinte, sobre o mascaramento, é um negócio muito chato,
E a gente faz isso quase que a vida inteira inconsciente. Eu descobri que eu fazia isso. O microfone, ele está conectado. Só um minutinho, Jota. Tá conectado no telefone? Sim, eu acho que está saindo meu áudio aí. Aumenta o seu volume aí. Máximo. O meu tá no máximo. Pergunta para alguém que está assistindo aí. Pessoal, vocês estão ouvindo, Jota? Me dá uma... Deixa eu ver aqui nos comentários. Gente, no final eu vou responder as perguntas, vou ler os comentários. A Espectrando falou que está saindo, Gabi. Pode falar. Mas você precisa me ouvir, né? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Né? Como é que você vai me ouvir? Mas vamos lá. Falando sobre o mascaramento. Eu vou falando aqui enquanto você arruma aí o seu fone de ouvido, sei lá. Mas... eu vou pegar o fone aqui. Tá, mascaramento é um negócio muito chato, porque a gente está ali tentando socializar, porque nós temos dificuldades, imensas dificuldades, né, em socializar com pessoas que, a extrema maioria, são pessoas neurotípicas. Então, a gente, para fazer o mínimo, né, de estar num ambiente social, é tentar ali mascarar mesmo para conseguir não deixar a turma meio que, vamos dizer assim, o que esse cara está fazendo, por que ele está ali isolado, por que ele não sorri, né? Então a gente tenta mesclar, camuflar mesmo as nossas condições para misturar com o povo. Só que isso cansa, isso é muito chato. E a vida inteira eu fiz isso, as fotos que eu aparecia eram sempre fotos com sorrisos forçados, era sempre uma forçação de barra, né? Hoje eu entendo isso. Essa festa que ela falou ontem é até meio perigoso, viu, Marília? Porque sua mãe deve estar assistindo. Mas, de fato, eu estava muito desregulado. Você tinha que ir nessa festa, mas eu tinha que ir embora porque eu precisava resolver algumas coisas com relação à saúde de parente, né? Então, eu fui correr para resolver duas coisas ao mesmo tempo. Chegando nessa festa de criança, aquele barulhão, luz branca, resultado disso, eu comecei a ficar muito mal. Só que fiquei muito mal com um sorriso no rosto. É o sorriso falso. E chegou num ponto que a dor de cabeça era tanta que eu pensei o quê? Olha, a partir do momento que cantar o tal do parabéns, eu vou sair correndo, né? Não dá para ficar aqui mais. Como eu percebi também que a Marília já não estava muito confortável, né? Na hora que cantou o parabéns, a gente, vou usar o termo aqui mineiro, né? Sebo nas canelas. A gente saiu correndo de lá. Só que na hora de ir embora, eu entrei no carro e eu não conseguia dirigir, eu tive que ficar um tempo ali. Eu fiquei tomando um suco enquanto passava um pouco da adrenalina, tal. Aí eu estava em condição de dirigir, beleza, fui embora. Nós não dormimos em casa, dormimos na casa de uma tia por causa desse suporte. E aí chegando aqui, não era a minha casa, ou não era o meu quarto, e eu com o corpo completamente desregulado ainda, não tinha conseguido chegar na minha condição normal, tecnicamente falando. Eu estava no processo do sistema parasimpático, mas ele não tinha feito ainda o trabalho dele, eu não tinha conseguido me regular completamente, então eu estava muito mal. Então eu não consegui dormir direito, tive que tomar remédio, foi uma noite muito complicada, principalmente pelo fato de eu ter passado numa festinha infantil. Então quem ouve isso fala, será que é só ter passado numa festa? Sim, aquele tanto de gente conversando, crianças brincando, no pula-pula, no totó, no videogame. A mesa que eu estava eram 4, 5 assuntos diferentes. Às vezes eu tinha que prestar atenção no que alguém do outro lado da mesa estava falando comigo. E essa coisa de ter que prestar atenção para entender o que ela está falando, sorrindo, aquele sorriso falso pra caramba. Gente, isso dá um desgaste absurdo. Só que a gente aprende a fazer isso. A gente faz isso até de forma automática com o passar dos tempos. Quando a gente sai da fase de infância e vai indo para a puberdade, a gente está muito mais treinado a mascarar. Quando a gente sai da fase da puberdade e entra na adolescência, a gente já está ninja no mascaramento. Quando a gente está na fase adulta, então, que é isso? A gente nem percebe mais a questão que a gente está em sofrimento, porque a gente passa tanto tempo num processo de sofrimento que se torna normal.
Então, uma pessoa que não sabe que é autista, que não consegue observar isso, né, o que ela vai? Ela vai achar que sofrer é normal. Por isso que, quando a gente entra no processo de investigação, de diagnóstico, e essas escalas que são aplicadas não dá atenção mínima necessária para o mascaramento, a pessoa pode sim sair de lá ou como fenótipo ampliado no autismo, ou nem isso. Não, você não tem nada de autismo, vai para casa, entre aspas, larga de frescura, né? E não, são autistas que estão sofrendo com diagnósticos errados. Às vezes, quando a gente chega para conversar com um psiquiatra e pensa, agora vamos resolver de vez esse problema, né? Vamos ver se a gente resolve, porque foi uma vida de sofrimento. Ou no neuro, sei lá. A gente chega lá, a pessoa fala o quê? Não, esquece isso, você não tem nada de autismo. Mas por que fala isso? Primeiro, é o mascaramento. Isso é o primeiro fator, né? Então, quem não tem especialização, quem não tem vivência disso, não vai perceber o mascaramento. E tem um outro fator que é perigosíssimo, que são os próprios profissionais que não se adentraram, não se mergulharam nesse assunto sobre autismo. Às vezes até fez algum curso, mas não foi algo que foi suficiente, não teve vivência suficiente. Mais que isso, às vezes ele teve no seu consultório vários autistas, mas eles nunca perceberam os sinais. Ele ou ela, sei lá, seja lá se for médico, se for psicólogo, enfim, eles nunca perceberam os sinais. Por quê? Porque eles nunca tiveram uma especialização adequada, e talvez eles tiveram uma especialização, mas com base, que são várias vertentes, né? Aquela vertente onde não envolvem tantos autistas nos seus desenvolvimentos. Né? Surgem artigos todos os dias que enriquecem muito as neurociências, mas quando você tem um artigo feito por cientistas, pesquisadores autistas, que envolve a vivência no processo, são artigos muito mais ricos, muito mais precisos, muito mais assertivos. Então, se você está ali, um profissional que mergulha no estudo de autismo, mas numa vertente onde não tem na sua base muitos autistas no seu desenvolvimento, talvez ele nem sequer vai entender o que eu estou falando aqui agora sobre o mascaramento. Porque quem traz muito isso do mascaramento, quem traz muito isso desse ponto de vista da neurodiversidade, né, geralmente são os próprios autistas, né? Então, nesse caso, que eu posso dizer sobre mascaramento? O mascaramento, ele existe, ele é real, acontece o tempo todo, muito difícil, talvez impossível, existir autistas que não mascaram, porque o mundo tem em sua maioria neurotípicos, então ele acaba sendo obrigado a mascarar. Isso acontece desde criança, antes de chegar na escola, depois entra na escola, desde o jardim de infância, eu nem sei se existe esse termo ainda, né? Mas desde o jardim de infância a criança já começa a aprender a necessidade de mascarar, e quando você chega lá para poder fazer um diagnóstico, o diagnóstico tardio, e cai na mão de um profissional que não sabe, não é aprofundado nessa questão do mascaramento, a probabilidade do diagnóstico ser errado é muito grande. Eu digo que é mais fácil você ter o diagnóstico errado do que certo. Sim. Né? Eu posso estar pegando até pesado, sim, mas... E dentro disso... Jota, e aí, dentro disso, essas escalas que eu trabalho, né, de tanto o inventário de abrangência de traços autistas, quanto o de camuflagem de traços autistas, eles foram desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. E vai ter que deixa eu só pegar tirar a cadeira, tem que pegar uma cadeira de rodas que tá aí, né? Tô sabendo essa cadeira aí, ó. Vamos lá, beleza. Cadeira em mãos, segue a live, vamos lá. E aí, Vamos lá. Vamos lá. Esses dois questionários, eles são desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar, né? E com pesquisadores autistas. Então, eles trazem, e aí é feito os estudos com pessoas autistas já diagnosticadas, pessoas autistas não diagnosticadas e pessoas não autistas. Né? E aí dá para abranger muito essas características
e são estudos feitos, quer ver? Aqui. São... eu vi seu rascunho aí. Você rascunhou esse negócio tão bagunçado que o pessoal não vai achar isso aí. Não tá bagunçado. Australianos, canadenses, achei, viu? Então, sim, são, de sua maioria, australianos e canadenses, ingleses, mas dentro, os coordenadores dessa equipe, ingleses também, dentro desses... os coordenadores desses estudos são pessoas autistas, né? E valorizam essas características, porque as outras escalas, né, principalmente desenvolvidas no Brasil, elas não têm, pelo menos até o momento, não têm sido desenvolvidas por autistas. Então, dentro faz a diferença. escalas, tendo essa valorização, faz a diferença. Com certeza. Pois é, a gente não pode citar nomes. Com certeza, né? Porque nós não temos autorização. Porque tem um caso aí que é muito claro, muito presente, a gente acompanha isso de perto, que é um amigo nosso, ele é inclusive nosso sócio numa casa flutuante de pesca que nós temos, mas eu não vou falar o nome porque envolve outras pessoas, outros profissionais, né? Então, vamos apenas contar a história. Que ele chegou com um feedback da neuro dele, né, falando assim, olha, tô chegando nos finalmente e tudo indica que você não é autista. E ele quase abraçou o joelho, né, porque, caramba, né, se tudo que eu tô identificando aqui como autista e chega um laudo que eu não sou, quem eu sou? Então eu sou uma farsa, eu sou uma mentira, entrou até em crise existencial. E aí, conversando com ele, estava junto com a Marília, eu falei, olha, cara, na boa, não tem como você não ser, né? Ela é profissional e trabalha não sei quantos anos, dá diagnóstico, assim, né? Finaliza investigações de diagnóstico toda semana, tal. Caramba, né? Aí a Marília, né, falou assim, não, você me permite fazer usar uma escala com você? Ela pegou especificamente a escala do mascaramento e aplicou. A gente estava lá no tablado de pesca, né? E o que aconteceu? Ele praticamente fechou a planilha de escala, né? O mascaramento dele deu quase 100%. Então, e foi tão legal... e foi tão legal quando eu fiz a leitura ali, não detalhada pelo momento que a gente estava, mas quando eu fiz a leitura e passei isso para ele, ele voltou a sorrir, ele começou a brincar, né? E ele, a sensação que me dá é que ele foi se organizando, né? E eu perguntei para ele, eu falei assim, a pessoa que está fazendo a avaliação não te aplicou nada de mascaramento? Não, nada. Né? E aí, onde que pode o erro nesse caso, por exemplo? Não valorizar o mascaramento. Ele é uma pessoa adulta, é uma pessoa que trabalha com comunicação, então a facilidade de mascarar é gigantesca. Imita, né? Ele imita tudo. Recursos, não só por ele ser autista, mas pela profissão. Sim, pela profissão que ele vem, né? De comunicação. Então, é muito fácil o mascaramento dele. E nem é a questão da profissional ser ruim. Né? Não podemos nem pensar que é uma má profissional, porque não é. No caso, ela utiliza... Não, ela não utiliza métodos que valoriza isso. Então não é nem ela que não valoriza. Ela acabou se envolvendo com métodos que não foca nisso, que no meu ponto de vista, eu acho que se não for o principal, é um dos principais. Né? Que é o que acontece. Gente, eu acho que não existe autistas que não mascaram. Posso estar errado, mas eu acho que não existe.
Principalmente, né, que é igual você falou, que na medida que vai envelhecendo, o mascaramento vai ficando mais natural. Então, para uma pessoa autista, para fazer um diagnóstico de uma pessoa adolescente, jovem e adulto, é necessário que a gente olhe para esse mascaramento, justamente por isso. Porque aí eu tô tão natural naquele mascaramento que em algum momento eu falo assim, gente, mas e esse desconforto? O que eu tô sentindo, né? Às vezes eu desligo o ventilador da tomada, ai, que alívio. Chego em casa, ai, agora eu não preciso mascarar, né? Que é isso. Só que muitos profissionais ainda não conseguem olhar para esse mascaramento, não valorizar esse mascaramento. Então, até as minhas respostas que eu vou dar ali naquelas avaliações, naqueles testes, escalas que às vezes a pessoa está sendo submetida, eu estou mascarando. Eu mascaro, porque é natural para mim, né? Então, dentro daquilo que eu trabalho, antes de mostrar a escala para a pessoa responder, o que eu vou fazer? Eu vou conversando com ela, vou entendendo, porque quando eu vou conversando, vou fazendo essa intervenção antes da escala, eu posso ver o tom de voz, porque no tom de voz eu consigo observar um mascaramento, no olhar, o jeito que eu olho, às vezes o jeito que eu arrumo o óculos, né? Se a pessoa que usa óculos é uma forma de me sentir mais confortável, porque se eu estou em desconforto, eu vou responder mascarando, né? Então, inclusive isso, no consultório. Gente, 80% dos meus pacientes autistas e de pessoas que estão chegando para fazer avaliação, antes de qualquer coisa, eu recebo a pessoa, no primeiro momento, de luz acesa, e aí eu falo, como que você prefere? Assim ou assado? Apago a luz. Se ele fala assim, nossa, ficou mais confortável, eu vou apagar a luz. Porque eu tenho um ponto de claridade, né, natural, que na minha sala não pega sol direto. Então, a claridade fica confortável, né, para mim, para a pessoa que está sendo ali avaliada. Então, eu vou deixar ele no lugar mais confortável que ele puder estar. Porque quanto mais confortável que ele está, menos ele vai mascarar. E aí eu vou conversando, vou tateando ali, vou chegando devagarinho, vou deixando a pessoa confortável mesmo. E aí, quando eu chegando devagarinho, não é chegando perto não, tá, gente? Voz baixa, porque em alguns momentos, se já teve vez de paciente, às vezes eu falo assim, mas e aí? E ele levar um susto, né? E essa semana foi muito engraçado. O Henrique falou para mim, né? Mãe, deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes, sabe quando você reinicia o telefone? Que você aperta em desligar e o reiniciar, e aí você aperta para reiniciar? É daquele jeito que o meu cérebro funciona quando eu levo um susto. Então, todas as vezes que eu levo um susto, o meu cérebro reinicia e leva um tempinho, né? E aí eu já tinha observado isso no consultório, e aí eu falei assim, não, então tá. E aí, às vezes, a gente vai potencializando o paciente para, inclusive, me questionar, assim, já teve vezes de paciente falar assim, você ficou brava com alguma coisa que eu falei? Não, é porque você mudou o tom de voz. Eu falei, nossa, nem percebi, desculpa, né, mas eu não tô brava, tá tudo certo? E aí é bacana a gente ir dando essa liberdade. Então, o chegar devagarinho, que eu falei, é muito disso, de dar essa liberdade para ter essa troca com o paciente, para ele ficar confortável. Porque ele precisa estar confortável. Então, né? Aí você pensa assim, você pensa numa coisa... Principalmente, se eu vou fazer avaliação, é isso, eu vou criar um ambiente... Sim, pode falar, Jota. Existe um delay muito grande, né? Então, quando eu falo até chegar para você, parece que a gente não está atropelando a fala do outro, mas é o delay do sistema aqui.
Mas é o seguinte, pensa assim, eu estou acostumado a mascarar, então eu chego ao médico. Eu chego, pego na mão, sento, sorrio, olho nos olhos. Isso aí é o que ele vê, né? E aí já entra todo um olhar ali, uma percepção de que eu não sou autista. Então, a partir daí, já favorece o não. Talvez esse médico, se for para um processo de investigação, talvez ele fale não ali de cara, que é uma das coisas que mais acontece, às vezes ele encaminha para algum profissional da área, no caso psicólogos e tal. Né? Mas aí, vamos lá, eu cheguei, o fato de estar lá, esperando numa sala de, como é que fala? Uma sala de espera mesmo. Geralmente tem uma televisão ligada, só aquilo ali já me tirou, eu já tô mal pra caramba por causa daquilo. Aí eu entro na sala do médico, geralmente é luz branca, já me arrebentou de novo. Aí eu vou cumprimentar a pessoa tal, e eu olho nos olhos porque eu sou treinado a olhar nos olhos, eu não gosto. Dificilmente vai ter autista que gosta de olhar nos olhos. Tem, mas é minoria. Então é um processo, né, que acontece natural de mascaramento, que eu tô ali, ele tá vendo dessa forma, mas olha só, eu já pontuei tudo que me incomoda, ou seja, tudo. Eu nem queria estar ali. Então é perigoso sim. E é por isso que o trabalho do psicólogo é importante. Porque, primeiro, se você vai ao médico, ele te atende uma vez, talvez duas, ele vai te falar que você é autista ou não? É impossível. Não digo impossível, mas beira o impossível. Então ele precisa passar para uma pessoa que aprofunda mais. E nesse caso, os psicólogos são pessoas mais indicadas para isso. Tem técnicas para isso. Não todos, deveriam ter, mas não todos. E aí você joga para o psicólogo. Se o psicólogo não tem especialização em autismo, não tem vivência com autismo, e aceita o serviço, talvez porque precisa do dinheiro, né? O autista já está em maus lençóis, porque ele vai chegar mascarando e talvez vai chegar com um não. Se o psicólogo for uma pessoa que teve que conheceu bons métodos e aprofundou tal, talvez nos seus estudos de pós, talvez, sei lá, qualquer coisa, que favoreça a percepção do mascaramento, né? Você está contando um monte de coisas que acontecem aí no seu consultório, que você observa e você tem um tato para isso, você já percebe detalhes que infelizmente não é a maioria. Né? Então a pessoa chega para fazer a sessão, sei lá, 10 sessões, 8 sessões, não sei, para o diagnóstico, né? E aí começa a se soltar devagarinho, o psicólogo começa a observar a pessoa, que vai além da planilha que você está marcando, do questionamento que você está fazendo, tem a observação humana que é levada em consideração. Você fecha, então, as suas escalas, são várias escalas, escreve no final o seu laudo, são várias páginas, entrega isso para o psiquiatra ou para o neuro. Aí o que acontece? Ele vai ler tudo aquilo, vai considerar o profissional, ou assim se espera, né? Ele vai considerar o trabalho do psicólogo ou da psicóloga que fez todo esse período aí de sessões, e aí ele consegue ter mais tranquilidade em dizer sim ou não para o diagnóstico de autismo. Ou seja, se não passar por esse processo de investigação, que não acontece em 1 ou 2 sessões, provavelmente vai ter um sim ou não errado. Uhum. Sim. Exatamente. Vamos abrir para as perguntas? Eu posso sair agora? Pergunta, uma colocação. Pode. Obrigada, Jota, pela sua participação. Valeu. Então, vamos lá. Cadê? Aqui. O cadê? Ai, Gabi. Aqui como... deixa aparecer.
desaparecer. Que é muito difícil definir a quantidade. Ixa, meu estúdio está sem resposta. Será que eu perdi? Oi? Cortou, mas voltamos. Né? A gente estava falando aqui de ser muito complexo definir o número de sessões. E a gente precisa de muita observação para ir pegando esses pequenos detalhes, né? Que o mascaramento, quando vai ficando natural, pequenos detalhes, muito minucioso. Às vezes é um trocar de olhar, uma pequena rusga que muitas pessoas não rusga não, né, gente? Quando você fecha um pouco assim a expressão, e então é nos mínimos, né? Qual que foi a outra que você colocou? Jota, travou aqui. Coloca novamente, por favor. Márcia, nós entramos no mascaramento sem perceber. Foram anos de invalidação até aqui. Eu chamo o mascaramento de módulo básico de sobrevivência. Não é bom, mas foi a forma que consegui chegar até aqui. E é muito sofrido, né, Márcia, esse mascaramento, essa forma como que vai encontrando de sobreviver, é muito doído, porque a dor não é psicológica, é uma dor física, né, que quando chega no final do dia, a única coisa que você quer, às vezes, é o silêncio, é ficar quietinho, ou poder esbravejar e colocar tudo para fora, todo o mascaramento para fora, né, poder despir dessas máscaras. Qual a outra? Como abordagem além dos testes pode ajudar e como a abordagem além dos testes podem ajudar na avaliação para autismo. Sim, a minha abordagem é o psicodrama, né? A base do psicodrama, ela é trabalhar a espontaneidade. Então, como que é essa abordagem? Que eu vou trabalhar a espontaneidade, que muitas vezes o autista não tem. Como que eu vou fazendo? É isso, eu vou deixando ele confortável, né? Eu vou usando da minha espontaneidade para deixar ele confortável e trazer a espontaneidade dele, né? Porque é importante que ele possa ficar espontâneo nesse momento de avaliação. E ele só vai ficar espontâneo se ele tirar as máscaras, se ele se sentir confortável para não ter máscara nenhuma. Então, é assim que eu vejo e que eu acredito que a abordagem ajuda na avaliação. É o conforto. Se não está confortável, às vezes eu preparei falei assim, hoje, na última sessão, eu apliquei essas escalas e na próxima eu vou aplicar outras. Mas naquele dia, às vezes, ele não está bem. Eu não consigo, assim, dentro, porque eu converso, eu vou trazendo um conforto para ele, né? Eu vou aquecendo ele, que a gente traz isso do psicodrama mesmo, então eu vou aquecendo ele para ele se sentir confortável, tirar o máximo de máscaras possíveis que ele puder tirar. E aí, quando eu vejo que ele está despido dessas máscaras, eu aplico a escala. Em muitos momentos, já aconteceu de eu preparar uma escala para aplicar, mas às vezes, e aí, naquele momento, ele não, eu percebo que ele não vai me trazer o real, a resposta real dele, né, da característica dele. Então, eu, às vezes, troco de escala, e teve já situações que não coube a escala nenhuma na hora da avaliação. Então, a gente, às vezes, trabalha aquelas características, aquela demanda que ele traz, né? Eu vou ajudando ele a ir percebendo as próprias características, ajudando ele a tirar essas máscaras, e aí, numa próxima sessão para avaliação, eu aplico, claro,
né? Como que você foi? Você tá bem hoje? Como que tá? Né? Porque o que eu tenho visto, né? Estou especialista em autismo adolescente, jovem e adulto, e aí eu tenho visto muito isso, né? As escalas têm mexido com algumas coisas aí, emocionais, de anos de mascaramento. Então, às vezes, é importante cuidar, eu vejo muito essa importância, né? O meu jeito mais espontâneo, autêntico, que eu posso trazer para aquela pessoa que está ali à minha frente, é acolher aquilo que a escala anterior. Isso faz parte da observação para o laudo, inclusive, né? Porque abriu alguma coisa, mexe, claro que vai mexer, né? A gente está falando dele. Essas escalas, né? Como eu falei para vocês, são escalas desenvolvidas por uma equipe, e dentro dessa equipe existem autistas ali, PhDs, inclusive, no assunto, e que precisa, e aí tem as características dele. Como que não vai abrir? Como que eu não vou acolher aquilo que abriu nele, né? De emocional, de coisas que a vida inteira foi difícil para ele e que agora ele está encaixando peças, né? O símbolo do autismo o quebra, um dos, né? O quebra-cabeça. Gente, ele está encaixando as peças. Tudo vai fazendo sentido, né? Então, eu acho que eu dei uma viajada um pouco na resposta, mas é isso, né? É o meu jeito espontâneo e autêntico, inclusive no início da live com muito nervoso, mas agora já passou, falaria mais 1 hora. Próxima pergunta. Até aquecer é assim mesmo, viu, gente? Vem o nervoso, mas depois passa. É só o inicial. Jota, tem uma próxima pergunta? Ah, tem. Vocês, psicólogas, têm parceria com psiquiatras para facilitar o diagnóstico? Facilitar? Sim, tem parcerias, né? Não que a gente vai ultrapassar alguma coisa, né? Mas a gente vai fazendo essas parcerias com médicos especialistas que têm uma sensibilidade para ver, perceber e fazer uma leitura daquilo que eu estou encaminhando para ele. Aquilo que eu falo é o laudo, tá? Não a pessoa. Mas, sim, a gente vai fazendo essas parcerias, porque se às vezes o paciente vai procurar uma outra pessoa, né, ela pode ser desvalidada. Então, é importante que a gente vai criando essa rede, eu falo que é uma rede multidisciplinar, mas é uma rede com sensibilidade. A gente precisa ter essas sensibilidades aí para não ter, para minimizar, pelo menos, né, os diagnósticos errados. Aline, já me disseram que não posso ser autista, ter uma boa velocidade de processamento e memória operacional. 95% do tempo para testes de QI e 5% para conversar. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Aline. No sentido assim, você pode sim ser autista, mas você também pode ter altas habilidades. Aqui, ó, espectrando. Velocidade de processamento não fala se você é autista ou não. Fala só o quão rápido você processa informação. E é enviada, mas se associada com outros fatores. Eu até ia falar disso, né?
porque o seu processamento é mais acelerado. Não quer dizer que você não é autista, é importante que tenha, que você busque avaliação para poder identificar melhor essas características de autismo. Mas também é importante olhar se não tem umas altas habilidades aí, porque as altas habilidades, além da inteligência, vem muito falando sobre a velocidade do processamento, né, daquilo que você vai vendo e processando. Mais alguma pergunta? Gente, o sistema está com delay, então vai tendo esses pequenos silêncios aí. Jota, tem mais alguma pergunta para que eu possa auxiliar? Aqui. A Gabi completou a fala dela. QI alto não descarta TEA. QI alto em autista pode ser indicador de altas habilidades. Obrigada, Aline. Obrigada pela resposta e pela excelente live. Obrigada a você, Aline. Então, acho que a gente vai ficando por aqui, né, pessoal? Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Gabi, por estar aqui. Obrigada pela participação, Jota. E a gente se encontra na próxima live, das 11 à sexta-feira. E eu, lembrando, galera, também, antes da gente sair, né, entra na comunidade Obá, lá tem muito dessas informações que eu falei aqui, né, o livro do J. Arantes, livro do Weber, vários conteúdos que nós fomos construindo, a Gabi, muitos conteúdos, neurociência, que a Gabi disponibiliza para nós, muitas aulas gostosas de fazer, muitas informações. Tá lá na comunidade Obá, eu sou membro da comunidade Obá, lá tem muito também falando sobre essa questão do mascaramento, e na minha rede social também, meu site, entra lá, tem algumas informações, alguns vídeos que a gente está disponibilizando lá também. Próxima live, sexta-feira, às 11 horas. Aguardo todos vocês. Até lá. Tchau.